curso de Direito Tributário sobre Imposto de Renda no Saber Direito. Entenda as noções gerais, a incidência, os limites à cobrança do IR, natureza e função social. As aulas são com a professora Luísa Faria. Oi, alunos, tudo bem? Sou a professora Luísa Faria. Estamos agora na nossa última aula tratando sobre o imposto de renda dentro da temática do direito tributário. Bom, nessa aula nós vamos começar com um tópico bem interessante, que é muito pouco falado, que é sobre a questão da natureza do imposto de renda. Quando a gente fala de um tributo, o tributo basicamente ele pode ter duas naturezas. Ele pode ser fiscal ou ele pode ser extrafiscal. Tributo fiscal é aquele que tem como objetivo principal a arrecadação do Estado. A maior parte dos tributos tem natureza jurídica fiscal, porque o principal objetivo do Estado ao tributar é arrecadar. Entretanto, o Estado ele pode ter outros objetivos que não sejam necessariamente a arrecadação, e ele pode utilizar isso por meio da arrecadação. Por exemplo, o IPTU e o ITR, eles são usados como incentivo ao cumprimento da função social da propriedade. Então, por exemplo, uma área que é improdutiva vai ter uma alíquota do ITR maior, porque a função da propriedade rural justamente é produzir. Então, se eu não estou produzindo, eu aumento a alíquota para forçar aquela pessoa a produzir ou a vender aquela área, certo? O imposto de renda, ele tem como sua natureza principal ser fiscal. Então, ele é um tributo que tem como objetivo fazer o Estado arrecadar. Entretanto, como nós vimos na última aula, ele também é utilizado com outro formato, que é para regular a questão dos investimentos estrangeiros e do mercado. Isso é ruim? Não, não é ruim. Só que o que a gente precisa verificar, e é importante ser analisado, é que todos os impostos, assim como o imposto de renda, assim como os demais, independente da sua natureza, é que a tributação, de uma forma geral, ela tem que ter uma conotação voltada para a dignidade da pessoa humana e para os princípios sociais. Então, mesmo que o Estado use o tributo como meio de arrecadação, é importante que o Estado pense em um conceito que a gente usa muito, que é da justiça fiscal. O que é justiça fiscal? Tentar fazer uma tributação justa. Tudo bem, eu sou Estado, eu preciso do dinheiro, mas eu vou tentar cobrar de uma forma mais justa. Eu vou tentar cobrar mais de quem pode mais. Essa é a ideia que a gente pensa quando a gente fala da justiça fiscal e do imposto de renda. E onde é que está o principal problema nesse momento? Quando a gente pensa em alíquotas do imposto de renda progressivas, a gente pensa, poxa, mas não é assim? Quem recebe mais paga mais, é assim que funciona. A gente tem essa falsa impressão que é assim que funciona. Só que, na verdade, não é assim que funciona. E por que não é assim que funciona? Porque o imposto de renda, hoje, ele tem atingido de uma forma muito pesada as classes médias, principalmente as pessoas que não conseguem fugir da tributação, que são aquelas pessoas que recebem a sua renda principal, os salários. E como nós vimos, a renda decorrente do salário é uma renda que é tributada de uma forma mais severa, o que é inclusive criticado por vários autores, como Piketty, no livro do Capital do século XXI, enfim, e como vários outros doutrinadores que estudam o imposto de renda. Então, existe hoje um primeiro problema muito sério quando a gente fala do imposto de renda, que é privilegiar a renda do capital em detrimento da renda do trabalho. Qual é a consequência disso? As pessoas que trabalham, elas têm um imposto de renda muito alto e as pessoas que investem, elas pagam o imposto de renda mais baixo. E por que isso acontece? Acontece porque a gente pode verificar com base nos dados da Receita Federal. A Receita Federal, ela consegue analisar e apresentar para a gente um dado que se chama alíquota efetiva do imposto. E o que é a alíquota efetiva do imposto? É o que de fato você pagou. Lembra que quando nós falamos sobre a base de cálculo e nós vimos que existem várias deduções, eu expliquei para vocês que existe uma grande possibilidade, enfim, existe aí uma tendência
mundial, e principalmente aqui no Brasil, de tirar essas deduções do imposto de renda? Por quê? Porque essas deduções, elas acabam privilegiando as classes mais altas. As classes mais altas, elas têm muita coisa para deduzir e, ao final, elas estão pagando muito pouco de imposto de renda. Então, eu tenho, ok, vai ser cobrado do meu salário, eu tenho um salário de 10 mil, vai ser cobrado 27,5%. Mas quanto efetivamente de imposto eu estou pagando? Depende, porque eu tenho que ver depois do ajuste, depois das deduções, se eu tenho muito dependente, se eu tenho muito gasto, para ver de fato quanto eu estou pagando de imposto de renda, certo? Então, a alíquota efetiva, ela faz essa análise. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa hoje, para análise dos dados da Receita Federal, eles separam as categorias de renda entre os salários mínimos, tá? Então, dentro daquele salário mínimo, eu trouxe alguns só para exemplificar. Uma pessoa que ganha entre 15 a 20 salários mínimos por mês, ou seja, ela ganha aí entre 15 e 20 mil reais, né, mais ou menos isso, ela paga de alíquota efetiva de imposto de renda 10%. Uma pessoa que ganha entre 20 e 40 salários mínimos, ou seja, entre 21 e 40 mil reais, ela paga uma alíquota efetiva de 10,5%. Bom, tá subindo, né? 15 a 20, 10, 20 a 40, 10,5%. Ok. Então, quem ganha aí no máximo 40 mil por mês. Agora, quando eu começo a aumentar essa renda, quando eu ultrapasso desse teto dos 40 salários mínimos, né, que é um pouco o teto do servidor público também, que é quase 40 mil, quando eu ultrapasso esse valor, a alíquota começa a cair, a alíquota efetiva do que de fato foi pago. Professora, mas não é 27,5%? Depende. E o tanto que eu deduzi? Né? E o tanto que eu consegui apresentar como despesa dedutível? E aquelas despesas que 27,5% se for salário e se for rendimento do capital. E se eu tiver ganhado 100 mil de day trade, não vai ser 27,5%, vai ser só 1%. Então, com isso, a alíquota ela vai reduzindo. E a última faixa de renda que a gente tem nas informações da Receita Federal é para quem ganha acima de 320 salários mínimos. Ou seja, quem tem um rendimento superior a 320 mil mês, certo? São poucas pessoas. Essas pessoas, fazendo, né, uma média geral, óbvio que não é todo mundo, ela paga efetivamente de imposto de renda a alíquota de 2%. Então, vamos lá. Quem ganha de 15 a 20 paga 10, tá aqui. Quem ganha de 20 a 40 paga 10,5, tá aqui do lado. E quem ganha mais de 320 paga 2. Professora, como é que isso funciona? Isso está errado. Sim, gente, isso está errado. E é isso que nós chamamos de regressividade. Quando o imposto, ele incide de forma diferenciada entre as pessoas e ele é cobrado de uma forma maior de quem ganha menos e menor de quem ganha mais. Lembra que a gente falou da progressividade? O que é a progressividade? Cobrar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Quando eu invirto essa obra, eu falo que tem a regressividade. E qual que é o problema da regressividade? Se uma pessoa que ganha mais de 320 mil mês, né, salários mínimos, ou seja, ganha isso no mês, e paga só 2% de imposto, e a outra está pagando 10 e pouco, quem está ganhando ali entre 20 e 40 salários mínimos não vai conseguir concentrar renda, não vai conseguir fazer certas coisas, por quê? Porque ela está gastando com imposto de renda. Agora, enquanto o outro que ganha mais de 320 mil só está pagando 2%. Ou seja, ele pode usar esse dinheiro para ter mais dinheiro ainda, para comprar mais casas, para ter mais imóveis, mais carros e etc. Professora, mas não é justo, ele não trabalhou? Gente, nós não estamos aqui alegando que as pessoas não podem ter bens e socialismo, não é isso. A questão é, por que uma pessoa que trabalha e tem sua carteira assinada ou é servidor não consegue acumular renda porque tem uma alíquota efetiva de imposto de renda alta e a outra que investe e ganha bem mais tem uma alíquota mais baixa e consegue concentrar muito mais a renda? Qual é a conclusão que eu chego disso? Que o nosso sistema ele não está sendo justo. O nosso sistema ele não está sendo equânime. Então, quando a Constituição fala que as alíquotas o imposto de renda tem que ser progressivo, não é só criar alíquotas progressivas no rendimento sobre o trabalho. É criar alíquotas progressivas de uma forma geral. É tentar tratar as pessoas de uma forma
mais justa, mais equânime, né? O que a gente chama aqui da equidade, que a gente vai lá remeter a Aristóteles, né? A justiça além do que está na lei. Ok que é o que a lei está dizendo, mas a lei está sendo justa? Mas qual é o efeito disso? Qual a implicação disso? Quando eu não tributo as pessoas que ganham mais, eu estou permitindo que elas sejam cada vez mais ricas. E elas sendo cada vez mais ricas, eu vou gerar mais concentração de renda e vou gerar mais desigualdade. Então, a principal consequência que a gente tem da regressividade é justamente isso, é a gente gerar uma desigualdade. Lembrando, gente, que a redução de desigualdades é um dos objetivos fundamentais previstos na nossa Constituição, lá no artigo 3º. Então, é interessante a gente entender que a tributação é, sim, um meio de tentar reduzir desigualdades. Professora, mas se eu tributo muito rico, o rico não investe, né? Ele vai botar o dinheiro fora do Brasil, é muito fácil, hoje o capital é volátil. Claro, gente, que essas questões de mercado, elas precisam ser observadas. Ninguém está aqui para dizer que o rico é vilão e que ele, nossa, né? A culpa é dele. Não, não é isso, ele está se beneficiando da legislação, a nossa legislação que está o privilegiando. Então, o próprio Estado, que seria um dos responsáveis por combater a desigualdade, ele está sendo um instrumento para criar ou para perpetuar desigualdades já existentes. E é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala do imposto de renda. É essa análise que a gente tem que ter quando a gente fala do imposto de renda. E por que essa alíquota efetiva para quem ganha mais de 320 salários mínimos, ela é tão baixa? Por que isso acontece? Porque, gente, boa parte da renda dessas pessoas é considerada isenta. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu estou usando os dados de 2018, que foram os últimos divulgados pela Receita, até o momento. As pessoas que têm uma renda de até 320 salários mínimos, 70% do rendimento delas é composto de rendimento isento. Ou seja, lucros e dividendos, ações, enfim, tudo aquilo que a gente já viu, são várias isenções. 70%. Então, vamos imaginar que a pessoa ganhe, aí ela tenha um salário de 400 mil reais, certo? Desses 400 mil reais, gente, praticamente 300 mil seria isento. Então, ela só vai pagar imposto de renda sobre 100. Beleza. Desses 100, 20% né, é tributação exclusiva. Ou seja, tem uma tributação diferenciada, como juros sobre capital próprio, enfim. Tem uma tributação, mas é uma alíquota diferenciada. E somente 10% são os rendimentos tributários normais. E por que ela só paga 2%? Porque existe uma grande quantidade de deduções que são permitidas por lei, como saúde, educação, dependentes, previdência, etc. Então, essas pessoas elas acabam se beneficiando da regra tributária que existe. Percebam, não necessariamente elas estão sonegando. Muitas vezes elas só estão usando um planejamento tributário, buscando a melhor forma para pagar o tributo. Qual que é o problema disso, gente? Quem faz esse tipo de análise, esse tipo de situação, são pessoas que têm apoio, suporte de advogados, de contadores e etc. Aquelas pessoas mais humildes não têm esse suporte para conseguir fazer esse planejamento, ou até mesmo não têm tempo, né? Trabalham muito, enfim, não tem tempo para investir em investimento, para ter conhecimento ou para fazer esse tipo de negociação. Então, é muito importante a gente entender o funcionamento da regressividade e de que forma ela atua e pode prejudicar a nossa tributação, certo? Dessa forma, a tributação, ela continua, o imposto de renda continua sendo um imposto fiscal, né, que tem como principal característica a arrecadação. Ela vai continuar, o imposto de renda ele não tem como objetivo, né, uma questão social ou uma questão econômica internamente, mas no fim das contas ele acaba sim prejudicando o lado social e privilegiando o lado econômico, tá? Gente, e aí cumpre esclarecer que isso não é uma política necessariamente de hoje, certo? Então, é atual, a gente não está falando aqui de uma questão política em si. A gente está falando de uma tendência que o Brasil está seguindo, mercadológica, para atrair investimentos, mas que está gerando uma consequência negativa internamente, certo? E o que a gente pode fazer? Qual que é a forma que a gente tem para tentar reverter esse problema? A gente tem aí uma reforma tributária, né, tentando caminhar no Congresso, e a ideia é justamente que a reforma tributária, ela também se preocupe com essa questão da regressividade, ela também se preocupe com esse formato de tributação
que de uma forma acaba prejudicando muito uma classe específica. No caso do imposto de renda, acaba sobrecarregando a classe média, né? E não só pela classe média em si, mas porque também acaba incidindo nas classes mais baixas. Então, qual é o formato? O que a gente pode fazer em termos de regressividade? É fazer essa análise sobre o impacto do tributo, não só no total da arrecadação, mas também em quem está sendo atingido, quem são os contribuintes que de fato estão arcando principalmente com aquele tributo, e fazer simulações para que de alguma forma a gente consiga equilibrar um pouco mais esse sistema. Então, a regressividade ela é um problema que hoje existe no imposto de renda, infelizmente, e que precisa ser trabalhada para que tenha uma forma de você tanto atender as questões do mercado, como também atender as questões sociais. Esse equilíbrio talvez seja uma grande dificuldade que a gente tem. Quando a gente fala de questões extrafiscais, quando a gente fala, por exemplo, de questões ambientais, os incentivos fiscais eles são muito usados justamente para esse formato. Eles são muito usados para essa situação específica. Por quê? Porque você acaba concedendo um benefício fiscal, uma isenção, enfim, que seja temporária e etc., para estimular alguns produtos que tenham características ambientais. Então, é muito importante a gente entender que a tributação ela também pode ter essa conotação, que vai além do que só mesmo a arrecadação ou até mesmo, como nós já falamos, a função social da propriedade, mas a tributação ela pode ser usada em vários outros formatos. E aí, um desses formatos que a gente deveria usar a tributação, como eu expliquei, é prestando atenção com essa questão da desigualdade e com quem de fato está pagando os tributos, enfim, com a incidência, a carga tributária para cada grupo econômico. E aí, para isso, a gente tem vários dados da Receita Federal para conseguir fazer esse tipo de mensuração. Certo? Bom, e aí, para a gente encerrar o nosso tópico de imposto de renda, a gente vai falar de um tema que é super complexo no direito tributário, né? Que todo mundo tem medo no direito tributário, que é a questão da prescrição e da decadência. Então, é bem importante a gente entender como funciona, né? Para fechar o imposto de renda, a gente não poderia deixar de falar sobre esse tópico, que é a prescrição e a decadência no direito tributário. Bom, o direito tributário, ele segue uma linha do tempo, né? Ele segue uma cronologia, em que os atos, eles são todos concatenados, certo? Então, só acontece uma coisa depois de acontecer outra, né? Então, como é que funciona isso? O início da linha do tempo no direito tributário surge com a lei, né? A lei, ela vai dizer qual é a hipótese de incidência. Então, assim, na hipótese de você ter renda, você vai pagar o imposto de renda, certo? Então, a lei identifica. No momento em que aquela hipótese se concretiza, nós vamos dizer que surgiu o fato gerador, ok? Então, nós vamos falar que teve o fato gerador do tributo. No caso do imposto de renda, auferir renda ou proventos de qualquer natureza, disponibilidade econômica ou jurídica da renda, certo? Isso nós já vimos. Ok, professora, teve o fato gerador. Bom, a partir do momento que teve o fato gerador, você precisa, o segundo momento é o momento do lançamento. A Fazenda Pública ela vai efetuar o lançamento. No caso do imposto de renda, nós vimos que o lançamento é o lançamento por homologação, em que o contribuinte apresenta os seus dados, enfim, em que o contribuinte é o responsável por apontar sua base de cálculo, fazer suas deduções, e somente depois disso é que a Fazenda Pública vai conferir. Certinho. O contribuinte foi lá, fez o lançamento por homologação. Maravilha. Gente, quanto tempo a Fazenda Pública tem para homologar? 5 anos. Ela tem um prazo de 5 anos para fazer isso. Se ela não fizer, não pode mais cobrar. Ok? Depois do lançamento, ainda na linha do tempo, surge a execução fiscal. Caso o contribuinte não pague ou pague de forma insuficiente, o que a Fazenda Pública faz? Executa. A execução fiscal nada mais é do que uma cobrança judicial da dívida. É o momento em que a Fazenda Pública vai cobrar aquela dívida judicialmente. Requisito fundamental para a execução fiscal é a dívida ativa.
Então, eu faço a inscrição em dívida ativa, coloco o nome do contribuinte em dívida ativa e, em seguida, eu vou executar, certo? Essa é a lógica. Quando é que eu digo que se operou a decadência no caso do imposto de renda? A decadência acontece no seguinte momento. Quando o contribuinte não declara o imposto devido, ou seja, ele precisa, a primeira coisa que o contribuinte faz no caso do imposto de renda é fazer uma declaração. Aí esse contribuinte, ele não declara, certo? Ele simplesmente fala, isso aqui é uma renda besta, eu não vou colocar uma renda de aluguel, enfim, uma renda qualquer, eu não vou fazer declaração. Ele não declara. E aí, a Fazenda Pública faz o que nesse momento? Se ele não declara e se ele não paga, a Fazenda Pública tem 5 anos para fazer a cobrança. E aí, nesse caso, a Fazenda Pública faz a cobrança por meio de um lançamento que nós chamamos de um lançamento de ofício, certo? Então, se eu não declarei, nossa, agora começou o prazo, março, abril de 2021, eu não declarei o que eu ganhei ano passado, em 2020. E aí, o que a Fazenda Pública vai fazer? Ela vai fazer um lançamento de ofício me cobrando o que eu não declarei. Quanto tempo a Fazenda Pública tem para fazer isso? Prazo do lançamento de ofício, está lá no artigo 1731 do CTN. Começa a correr, são 5 anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte. No caso do imposto de renda, em que eu deveria ter declarado e pago. Se eu estou falando que eu deveria ter declarado e pago em abril de 2021, a Fazenda Pública começa a contar os seus 5 anos, 1º de janeiro de 2022, certo? Então, a partir de 1º de janeiro de 2022, a Fazenda Pública tem 5 anos para fazer o meu lançamento de ofício, certo? Porque eu não declarei e não paguei, eu simplesmente fingi que não sabia de nada, né? Fiz a egípcia. Agora, em um outro momento, o que acontece? Acontece que eu posso declarar o imposto de renda e não pagar. Eu fui lá, declarei os rendimentos que eu tenho, fiz tudo certinho, coloquei o CNPJ, só que eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha como pagar. E aí, nesse caso, o que a Fazenda Pública faz? A partir do momento que o contribuinte declara, ele reconhece a dívida e ele não paga, a Fazenda Pública não precisa fazer um lançamento de ofício. Ela já pode executar direto. Então, a partir do momento que o contribuinte declara e não paga, a Fazenda Pública tem 5 anos para ingressar como execução fiscal, certo? E aí, se ela não fizer dentro dos 5 anos, nós vamos dizer que operou a prescrição, que a Fazenda Pública não executou no prazo devido. Se ela fizer o lançamento de ofício, ela pode até fazer, mas o certo é que ela execute direto, porque o próprio contribuinte já se declarou, né? O próprio contribuinte já assumiu que ele deve. A Fazenda Pública ela não precisa, de novo, cobrar o que o contribuinte já sabe que ele deve, certo? E na nossa terceira hipótese, em que o contribuinte ele declara, ele paga, só que ele omitiu alguma renda, ele não colocou tudo, né? A Fazenda Pública discorda do valor que foi pago. Então, a Fazenda Pública, ela quer contestar, ela fala, olha, você me pagou aqui 10 mil de imposto de renda, mas eu discordo. Você não colocou essa renda aqui que você deveria ter colocado. E, você também trabalhou nessa empresa aqui, você esqueceu, enfim, não interessa se foi de boa fé ou se foi de má fé. A Fazenda Pública vai cobrar essa diferença. E aí, nesse caso, ela vai cobrar por meio de um lançamento de ofício, em que ela também tem 5 anos para fazer, certo? Então, percebam que a gente tem 3 situações diferentes. A gente tem a que o contribuinte declara e paga, Fazenda Pública cobra a diferença, lançamento de ofício. A gente tem a segunda situação, contribuinte declara e não paga, Fazenda Pública vai direto para a execução fiscal. E a gente tem a terceira situação, que o contribuinte não declara e não paga, Fazenda Pública faz o lançamento de ofício para efetuar essa cobrança, certo? Gente, onde é que estão essas regras? Essas regras, algumas delas estão sumuladas, tá? Contribuinte declara e não paga, Fazenda Pública faz um lançamento de ofício que a gente chama de substitutivo, vai usar a regra do artigo 1731 do CTN, né, que é a regra do lançamento de ofício mesmo. Se o contribuinte
Essa regra, gente, esse prazo do 1731, ele está definido na súmula 555 do STJ. Então, a súmula 555 do STJ, ela diz que, nesse caso, faz um lançamento de ofício substitutivo. No caso do contribuinte declarar e pagar e a Fazenda Pública quiser cobrar a diferença, a gente usa a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que é a regra do lançamento por homologação normal. Ou seja, a Fazenda não vai homologar e vai cobrar a diferença. Tá? Agora, se o contribuinte declara e não paga, a gente vai direto para a execução fiscal e vai seguir a regra da súmula 436 do STJ, lembrando que não precisa de um novo lançamento, eu vou direto para a execução fiscal. Gente, hoje, quais são os principais problemas encontrados quando a gente fala do imposto de renda? O desconhecimento. As pessoas, elas não conhecem a legislação, optam por fazer a sua própria declaração e não declaram muitas vezes por desconhecimento, por não saber o que precisa ser declarado, por não saber que algumas coisas incidem em imposto de renda, certo? Então, assim, mas eu recebi ali, mas eu tenho que pagar? Sim, tem que pagar. Mas eu tenho duas fontes, nenhuma das duas ultrapassou, não paguei imposto de renda. Sim, mas quando você soma as duas, é por CPF, não é por trabalho, tá? Então, somando as duas rendas, vai incidir o imposto de renda normalmente, certo? Outra questão que sempre dá problema no imposto de renda, as despesas, né? Muita gente cria despesas fictícias, principalmente despesa médica, que não tem limite. E esse é um grande problema porque hoje você tem um sistema que cruza os dados do médico com o do paciente. Então, quando o paciente declara, você tem que ver se o médico também declarou, para ver se não tem nenhum tipo de problema. E isso também é muito comum, né? Ou então declarar cursos que não são cabíveis, como, por exemplo, cursos de inglês, cursos de informática, como nós vimos, né? Cursinho preparatório, todos esses que não cabem dedução do imposto de renda, certo? E uma outra regra, gente, muito importante que a gente tem, quando a gente fala do imposto de renda ou de qualquer outro tributo, é a regra da prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É uma prescrição que se opera após o início do processo de execução. Gente, até então, existia-se uma teoria, quando foi criada a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80, existia ali uma discussão se a dívida tributária prescrevia ou não. Como é que funcionava, como é que entrava essa discussão? Mas se você está devendo para a Fazenda Pública, ela te executa e você não tem bens, ela vai ficar com esse processo, vai suspender, e se daqui a 30 anos ela achar algum bem seu, ela vai lá e vai penhorar. Essa era a grande discussão que se tinha quando surgiu a Lei de Execuções Fiscais. E aí o STJ discordava disso, né? Principalmente porque quando a gente fala de questões patrimoniais, a gente não está falando de algo que é imprescritível. A gente está falando de algo que se prescreve, né? Imprescritível são somente aqueles crimes, enfim, que são mais graves, mais sérios, como racismo e etc. Uma dívida tributária imprescritível entrou-se muito nessa discussão, nessa seara. E aí o STJ, por meio de uma súmula, ele entendeu que não. Ele entendeu que tudo tem um prazo e que a dívida tributária também prescreve. Então, por isso, hoje, a prescrição intercorrente, ela é admitida no direito tributário. Tá? Nós não temos uma previsão legal sobre a prescrição intercorrente, não tem uma lei que define a prescrição intercorrente. Basicamente, ela está prevista na súmula 314 do STJ. O que diz a súmula 314? Ela funciona da seguinte forma. Quando a Fazenda Pública ingressa como execução fiscal, então, eu vou cobrar o Joãozinho. Maravilha. A Fazenda Pública procura o Joãozinho. Se ela não encontrar o contribuinte ou se ela não encontrar bens do contribuinte para serem penhorados, o que ela vai fazer? Ela vai pedir a suspensão do processo. Essa suspensão vai durar por até 1 ano. Então, a Fazenda Pública tem 1 ano para encontrar ou o devedor, o executado, ou os seus bens. Fazenda Pública não encontrou. Faz o quê? Fazenda Pública vai tem 1 ano vai pedir a suspensão por 1 ano. Após esse 1 ano, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, que são 5 anos de prazo.
Então, vamos lá. Procuro, sai a citação, não encontro, 1 ano processo suspenso, começa a correr o prazo da intercorrente, são mais 5 anos que a Fazenda Pública tem para achar o Joãozinho, achar seus bens. Não achou. O que a Fazenda Pública faz? O que a Fazenda Pública faz? Nada, não tem o que fazer, o processo está prescrito. Tá? Gente, só uma observação, a prescrição intercorrente ela não pode ser reconhecida de ofício. Tá? Então, o próprio contribuinte precisa ir lá no processo e falar, olha, prescrição intercorrente, já prescreveu, não pode mais me cobrar, regra da súmula 314. Professora, mas eu tenho uma dívida de não sei o que e já passou 5 anos. Gente, cuidado. Reparem, 1 ano de suspensão mais 5 anos da intercorrente depois da execução. Tá? Então, quando a gente vai analisar se uma dívida está prescrita ou não, independente de ser do imposto de renda ou de outro imposto, é importante a gente entender isso. A Fazenda Pública tem 5 anos para lançar. Depois ela tem mais 5 anos, depois que ela lançou, mais 5 anos para ingressar com a execução. E depois ela tem mais 1 ano para te achar e mais 5 anos de execução. Então, não é simples assim, deu 5 anos, morreu a dívida, tá? Você tem que ver em que fase está a dívida, se está em fase de lançamento, se está em fase de execução, para você saber se de fato foi prescrito. Foi uma grande conquista dos contribuintes a prescrição intercorrente, né? O reconhecimento da prescrição intercorrente foi uma grande conquista para os contribuintes. Hoje, todas as varas de execução fiscal reconhecem, até mesmo para evitar que se entulhe, né? Aquele tanto de processo ali de 30, 40 anos, enfim, que você está ali executando a pessoa infinitamente e não consegue encontrar bens. Ela é muito utilizada, né? Óbvio, tem que saber, né? Ser utilizada. Nesse sentido, eu prefiro pensar não no sentido do contribuinte que não quer pagar, que quer se esvair da dívida, mas mais no sentido de que a Fazenda Pública não pode ficar infinitamente cobrando do Estado. Cobrando do Estado não. A Fazenda Pública não pode ficar infinitamente executando, enfim, indo atrás do contribuinte por uma dívida de 20, 30 anos atrás. Certo? Alguns entes, eles já reconhecem a prescrição internamente. Você pode, por exemplo, fazer um formulário requerendo a prescrição de algumas dívidas. A própria Receita Federal, quando se trata do imposto de renda, e tem dívidas, por exemplo, a serem executadas, estão na dívida ativa, já passou 5 anos e a Fazenda Pública não executou, ela mesma já está reconhecendo e já está retirando esses processos ou até mesmo arquivando. Tá? E por que a Fazenda Pública faz isso, gente? Porque ela tem um limite de valor, né? A Fazenda Pública hoje, a Fazenda Pública Federal, ela não executa dívidas abaixo de R$20 mil. Por quê? Porque o ônus com a execução é maior do que o próprio valor que ela tem para receber, se é que ela vai receber. Então, muitas vezes a Fazenda Pública tem uma dívida pequena de R$1.000, R$2.000, vem aí os juros, passou os 5 anos, ela não executou e ela pode fazer isso de ofício, tá? Embora esse não seja o padrão. O padrão é que o próprio contribuinte tenha que requerer a prescrição, intercorrente ou não, mas em alguns casos elas já estão sendo reconhecidas pelo próprio Poder Administrativo, que está fazendo isso para tentar, de alguma forma, agilizar, enfim, e também evitar esse tanto de processo que provavelmente vai ser indeferido por conta da prescrição. Bom, ainda sobre o tema da sonegação do imposto de renda. Como é que o Estado faz? O que o Estado faz para tentar evitar ou verificar essa sonegação? Primeira coisa, gente, o Estado ele tem vários poderes administrativos no que se refere aos impostos. E o principal poder que você tem, que o Estado tem em termos administrativos, é a questão da fiscalização. Então, o poder público, enquanto agente responsável pela arrecadação dos tributos, ele também tem o poder de fiscalizar e ele vai usar os instrumentos legais para fazer essa fiscalização. Quais são eles, de uma forma geral, em especial no que se refere ao imposto de renda? Gente, no caso do imposto de renda, a Fazenda Pública tem 5 anos para homologar a sua declaração. Então, tudo que você declarou, você precisa deixar guardado por um prazo mínimo de 5 anos. Se for a pessoa física, né, os gastos com saúde, com educação, recibo e etc. Né? Se forem aqueles que se apagam, tem que tomar cuidado em tirar xerox e etc. Pessoa jurídica, mesma coisa, gastos com notas fiscais, despesas de tudo aquilo que for dedutível, ok? Então, a Fazenda Pública pode, a qualquer momento, requerer ver esses recibos, né? Verificar como estão aqueles recibos, enfim, e fazer a conferência. Muitas vezes, quando dá algum problema
dá um conflito nas informações prestadas dentro do banco de dados que a Receita tem, ela pode chamar o contribuinte para prestar essas informações. Para fazer isso, ela não precisa de autorização judicial. Ela faz isso pura e simplesmente e o contribuinte é obrigado a entregar. Professora, e se eu não entregar? Bom, se você não entregar, ela vai entender, reputa-se como verdadeiro o que está ali, né? Se você não levou o recibo, ela vai entender que é porque o recibo é falso. E se o recibo é falso, ela vai te tributar, ela vai te cobrar em cima disso, tá? Então, você pode até ser rebelde, mas você vai ter uma consequência financeira em razão disso, certo? E como a gente sabe, gente, depois que a Fazenda Pública executa, são as regras de uma execução normal, né, de penhora de bens, de disponibilidade, com todas as vantagens da Fazenda Pública. Tem casos, por exemplo, que você, no ano passado, quando você apurou seu imposto de renda, você precisava ter pagado o valor de 5 mil e você não pagou. Ok, tá lá na dívida, não vou pagar isso não. No ano seguinte, quando você tiver algo para receber, por exemplo, uma restituição do imposto de renda, automaticamente a Fazenda Pública não vai te pagar e vai bloquear, vai primeiro pegar os 5 mil que você ficou devendo no ano passado, acrescido de juros e multa, e somente se sobrar, ela vai te pagar o resto. Isso ela faz de uma forma automática. Se você tiver um precatório para receber da União, mesma coisa, ela só vai pagar a diferença e vai reter aquela sua dívida. E ela pode fazer isso. Certo? Se você quiser ser beneficiário de alguns programas do governo, como por exemplo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, você não consegue se você tiver com débito tributário, tá? Então existem várias consequências para quem está em débito, ok? Ainda no que se refere à fiscalização, no caso das pessoas jurídicas, a Fazenda Pública, ela tem a opção de fiscalizar em loco, tá? Então ela pode ir ao estabelecimento da empresa e requerer a documentação, os livros contábeis e etc. Isso é relativamente uma novidade, tá? A legislação ali mais antiga, ela não permitia. Entretanto, a nossa legislação hoje, ela autoriza essa fiscalização em loco e as empresas são obrigadas a fornecer os livros contábeis para verificação. Gente, inclusive, é bom salientar que mesmo aqueles entes que são imunes ou são isentos, precisam apresentar os livros contábeis no momento da fiscalização, porque é uma obrigação acessória. E a obrigação acessória ela é desvinculada da obrigação principal no direito tributário. Então, mesmo não pagando o tributo, você precisa cumprir todas as outras obrigações. Então, por exemplo, as igrejas elas podem ser fiscalizadas, certo? Lembra que eu falei para vocês dos aluguéis que são imunes? Quando é revertido nas finalidades essenciais, eu posso ir lá e pedir para a igreja comprovar que ela está revertendo nas finalidades essenciais, certo? Então, é importante a gente ter em mente que esse tipo de cobrança é extremamente normal. Ah, o meu livro está com contador, tudo bem, você tem um prazo para entregar para a Receita, tá? Então, a Receita, ela vai te cobrar de todas as formas que ela entender que são devidas, certo? Gente, uma outra coisa muito interessante que a Fazenda Pública pode fazer no momento da cobrança. Ela pode fazer o que nós chamamos de cruzamento de dados. O que é cruzamento? O que é esse cruzamento de dados? Esse tipo de fiscalização, ele é extremamente comum e, enfim, toda a nossa legislação protege e permite que ele aconteça, tanto em loco como a requisição dos documentos. Um outro tipo de fiscalização muito utilizado pela Receita Federal é o que a gente chama de troca de informações. Elas são permitidas de acordo com o nosso CTN, lá no artigo 199, e as fazendas públicas estaduais, municipais e federais, elas podem fazer permuta de informações, certo? De uma forma que não precisa de autorização judicial. Acontece muito, por exemplo, das pessoas colocarem doações no imposto de renda. Ah, o pai doou um valor para o filho, né? Ou então assim, teve um adiantamento de herança ou coisas do tipo na hora de fazer a declaração de bens. Posso fazer isso? Devo fazer isso. A gente viu que a doação não incide imposto de renda. Mas tem um porém, ela precisa ser declarada. Agora, gente, isso é muito comum para justificar o patrimônio, né? Nossa, como é que eu cheguei nesse patrimônio? Ah, foi fulano que me fez uma doação, enfim, coisas desse tipo. Agora, tem um porém. Na doação incide o quê? Imposto de transmissão causa morte e doação.
Então, a Fazenda Pública do Estado, ela pode cruzar os dados com a Fazenda Pública Federal. E aí, por exemplo, aqui no DF, eu vou verificar se todas aquelas pessoas que colocaram que fizeram doação no imposto de renda, se elas pagaram o ITCD. E se elas não tiverem pagado, eu posso ir lá e cobrar com base em quê? Com base nesse cruzamento de informações. Então, o sistema do imposto de renda, ele tanto serve para pegar informações dos outros entes para verificar o que está sendo declarado, como também serve para passar informações para que outros tributos sejam pagos. Lembrando que os bens, mesmo que não incidam tributos, eles precisam ser declarados no imposto de renda. Então, a declaração do imposto de renda, ela serve não só para fazer com que as pessoas paguem, mas também para controlar a evolução do patrimônio, até mesmo para evitar fraudes, enfim, e para evitar enriquecimentos ilícitos, lavagem de dinheiro, coisas desse tipo, certo? A ideia da origem do dinheiro ela é bem importante e ela é utilizada no imposto de renda. Uma coisa que me perguntam muito, professora, eu faço parte desses programas de retorno de crédito e eu fico colocando toda compra que eu faço, eu coloco no meu CPF. Daqui a pouco a Fazenda Pública pode ir lá e me cobrar imposto de renda dizendo, mas a sua renda é tanto? Gente, simplesmente por isso não. Mas, digamos que você tenha um programa estadual de renda, então você tem um programa no estado de São Paulo. Só que você é autônomo e você está sonegando imposto de renda, só que você compra muito, você sempre põe seu CPF na nota. E aí? A Fazenda Pública pode falar, poxa, mas como é que você gasta tanto se seu salário é tanto? Pode. Esse tipo de pergunta a Receita Federal pode fazer cruzando os dados com a Secretaria de Fazenda. Ela pode falar, nossa, essa pessoa colocou muita coisa aqui, fez muitas compras, mas a renda dela não é compatível com isso. Ela gastou 100 mil de compras, mas a renda dela é 50 mil, está confuso. Pode pedir esclarecimento e informação? Pode. Pode sim. Agora, eu posso já ir lá e cobrar o imposto de renda com base nisso? Não. Porque isso é um indício de uma fraude, não é uma certeza. Então, isso pode ser o início de uma investigação. E por que pode ser só o início de uma investigação? Porque eu posso fazer uma compra e colocar no CPF de uma outra pessoa. Então, eu posso simplesmente usar, vamos pensar, de um lado bem macabro, nossa, eu tenho um inimigo. Todas as compras que eu faço, eu ponho no CPF dele só para dar problema para ele na Receita. Então, isso não serve como um único meio para provar uma fraude, mas pode ser o início de uma investigação para se chegar numa fraude. Isso realmente pode acontecer. Esse cruzamento de dados, ele é permitido e ele é autorizado sem nem necessidade de uma autorização judicial. Ainda, indo mais longe, eu posso cruzar informações com dados de outro país? Posso. A Receita Federal do Brasil, ela pode requerer informações por meio de cooperação jurídica internacional de outros entes. Por exemplo, né? Nossa, tem um político, eu estou com suspeita que ele tenha conta, que ele tenha dinheiro na Suíça. Como é que funciona lá? Como é que estão os rendimentos dele lá? Né? O que ele está declarando lá? Os bens? É dele ou não é dele? É de laranja? Enfim. Tudo isso, gente, pode ser solicitado, tá? Esse intercâmbio de informações não é vedado. Pelo contrário, a cada dia que passa, com as pessoas mundiais, com a facilidade muito grande de você transferir dinheiro, enfim, você tirar dinheiro do país, isso pode sim ser utilizado e ser usado como meio para uma investigação. Então, não tem o menor problema esse tipo de troca de informações. E uma outra questão importante que a gente precisa falar é sobre a questão do sigilo fiscal, do sigilo bancário, desculpa. Bom, a gente sabe que existe um sigilo fiscal. Se você tem um débito fiscal, somente você sabe. Existem as situações em que esse sigilo fiscal pode ser quebrado, como, por exemplo, quando seu nome está na dívida ativa, mas existe aí um sigilo fiscal. Só que imaginem vocês que a Receita Federal ela quer fazer uma investigação. Tem uma pessoa que ela tem uma movimentação bancária muito alta, mas ela não declara imposto de renda. Ela se considera isenta e não declara. A Receita Federal, ela pode ter acesso aos dados bancários de uma pessoa para conseguir fazer esse cruzamento de informações? Pode, tá? Nós temos uma legislação que estabelece que a Receita Federal pode quebrar sigilo bancário sem a necessidade de uma autorização judicial. E esse é o entendimento do STF até o momento, que essa quebra é possível. Mas, professora, tem que ter autorização judicial. Gente, se a cada investigação da Receita ela precisar de uma autorização judicial,
vai ter um certo problema, né? Porque isso vai demorar muito e algumas investigações precisam ser feitas de forma rápida, certo? Então, esse cruzamento de dados, como é que você movimenta tanto o banco se você é isento de imposto de renda? Para tentar identificar algum tipo de sonegação, ele é totalmente possível, tá? Qualquer coisa que a gente brinca que se você está postando, né, esbanjando muito no Facebook e no Instagram, a Receita Federal viu, ela pode ir lá verificar como é que está seu imposto de renda. Claro que é um exagero, mas tudo que é indício, gente, pode fazer com que a Receita Federal vá atrás e fiscalize, né, porque existe essa possibilidade hoje. Inclusive, os bancos, quando percebem movimentações estranhas, enfim, eles fazem essa comunicação para a Receita Federal para esse tipo de investigação. E, além disso, existem várias outras formas, como, por exemplo, as faturas de cartão de crédito, né, que excedem, se não me engano, o valor de R$5.000, as próprias operadoras do cartão, elas vão informar a Receita Federal. Então, existem hoje muitos mecanismos de controle, né? Sabe aquela coisa de que, nossa, parece que tem um chip, né, nos controlando? O mundo hoje, quanto mais informatizado ele está, existe sim esse tipo de controle e de cruzamento de informações para tentar evitar a sonegação. Isso de fato é real e não é nenhum tipo de perseguição não, tá, gente? Não é nenhum tipo de algo pessoal, porque tudo isso está previsto na legislação e está autorizado, porque muitas vezes a gente nem sabe como funciona, ok? Gente, uma outra coisa bem interessante a gente falar sobre o imposto de renda é sobre as pessoas que moram em mais de um país ou que se mudam, né? Hoje, o Brasil, ele ratificou diversos tratados que evitam a dupla tributação da renda. Então, isso acontece muito, por exemplo, com um jogador de futebol, né? O cara jogou 6 meses no Brasil, mudou e foi jogar 6 meses na Espanha. Na hora de pagar imposto de renda, ele vai pagar só em relação ao Brasil, ele soma a renda da Espanha, ele paga no Brasil e na Espanha. Então, a maioria dos países hoje do mundo, até mesmo em razão desse grande intercâmbio, né, entre países, eles fazem esse tipo de acordo, né, para evitar a dupla tributação da renda, certo? Em relação ao seu domicílio. Quando a pessoa morou o ano inteiro em outro país, tudo bem, ele paga o imposto lá. Mas quando ele morou uma parte do ano aqui, uma parte do ano lá, existem esses tratados para evitar uma dupla tributação ou para evitar algum tipo de conflito quando a gente pensa numa renda internacional. Certo? Ainda falando da renda internacional, é importante a gente falar dos paraísos fiscais. Paraísos fiscais são países que têm uma tributação livre, né? Uma tributação eles quase não tributam. Tem países aí que são super pequenos, né? Enfim, ilhas mínimas e que tem 500 bancos ali situados. Para quê? Porque eles estão atendendo uma demanda dos demais países de pessoas que querem, de alguma forma, esconder, né? Omitir a sua renda ou mandar dinheiro para fora, enfim, não ter o capital aqui. E esses países, em regra, eles não fornecem informações para os órgãos tributários, né? São países que guardam aí o sigilo desse tipo de informação. Então, quando envolvem paraísos fiscais, em alguns momentos, pessoas que são residentes em paraísos fiscais, por exemplo, elas têm uma tributação diferenciada aqui no Brasil, em razão do Brasil não apoiar, né, e ter aí algumas restrições. Por quê, gente? Para evitar lavagem de dinheiro, desvio de corrupção, coisas desse tipo. Então, o Brasil ele tem um certo cuidado com essa relação que se tem com paraísos fiscais, certo? E aí, gente, só para a gente encerrar essa parte do imposto de renda, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades bem legais do imposto de renda, né? Gente, quando o imposto de renda foi criado aqui no Brasil, foi em 1914, e ele foi criado, e algumas legislações, elas davam isenção de imposto de renda para alguns professores. Então, por exemplo, entre a década, se não me engano, da década de 20 até 1964, os professores não pagavam imposto de renda. Olha que coisa interessante, hein? Hashtag fica a dica, hein? Vamos voltar para esse momento, né? Outra curiosidade também no imposto de renda é que quando começou a se fazer a cobrança do imposto de renda, ela era feita por contadores. E era uma profissão que o concurso exigiam que fosse somente homens, né? Eles entendiam que era que era típico de uma característica masculina, né? Cobrar o imposto de renda. Então, olha aí, gente, nosso imposto de renda já foi machista, né? Graças a Deus, nesse momento, não é mais, pelo menos por enquanto. Era muito comum, gente, principalmente naquele período que as mulheres mal trabalhavam, né? As mulheres muitas vezes não tinham nem CPF,
então faziam sempre a declaração conjunta com o marido, porque usavam o CPF do marido. Hoje a realidade já mudou e já é totalmente diferente. Certinho? Então, é isso. Vamos para o nosso quiz? Questão 1. A regressividade é verificada quando as alíquotas variam proporcionalmente em função da base de cálculo. B. As alíquotas variam inversamente proporcional à base de cálculo. C. As alíquotas efetivas são idênticas. D. Não existe isenção. Gente, como nós vimos, a regressividade é o contrário da progressividade, né? Na progressividade, quanto maior a alíquota, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Na regressividade é o contrário. Quanto maior a base de cálculo, menor é a nossa alíquota. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. As alíquotas variam de forma inversamente proporcional à base de cálculo. Questão 2. Caso o contribuinte declare o imposto de renda e não pague, qual procedimento deve ser feito para a cobrança? Então, foram aqueles que a gente viu que a Fazenda Pública faz, né? Então, o contribuinte, ele declara, ele vai lá e reconhece seu débito, ou seja, ele se lança, mas ele não efetua o pagamento. A. Escrever o débito em dívida ativa e executar no prazo de 5 anos. B. Fazer um lançamento de ofício. C. Fazer um lançamento por homologação. D. Escrever o débito em dívida ativa e executar no prazo de 10 anos. Bom, como nós vimos, quando o contribuinte ele faz o lançamento, ele faz a declaração, ele já assume que ele deve. Se ele assume que ele deve, a Fazenda Pública não precisa fazer um novo lançamento. Então, a gente já exclui a letra B e a letra C, certo? Então, eu já sei que eu vou executar direto. Vou escrever em dívida ativa e vou executar. Qual é o prazo que a Fazenda Pública tem para fazer isso? É o prazo de 5 anos. Então, a alternativa correta é a letra A de amor. Eu tenho até 5 anos para fazer essa execução depois do lançamento do contribuinte. Se o contribuinte não declarar o imposto de renda devido, qual procedimento deve ser feito para a cobrança? Então, aqui, gente, o contribuinte não declarou, mas ele de fato teve renda. O que a Fazenda Pública faz? Bom, se ele não declarou, não teve lançamento, hein? Olha a dica. A. Fazer um lançamento por homologação. B. Ajuizar uma execução fiscal. C. Escrever o débito em dívida ativa. D. Fazer um lançamento de ofício. Eu já sei que o contribuinte ele não fez o lançamento, ou seja, eu preciso lançar. Então, de cara, eu já sei que não é ajuizar uma execução fiscal, porque a execução fiscal ela ocorre após o lançamento, que ainda não aconteceu, né? Então, eu já sei que não é a B. Escrever o débito em dívida ativa só depois do lançamento também. Já sei que não é a C. Então, a Fazenda Pública vai fazer ou lançamento de ofício ou por homologação. Gente, se é a Fazenda Pública que cobra, não é por homologação, porque por homologação o próprio contribuinte se declara, certo? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Fazenda Pública vai fazer um lançamento de ofício, ok? Bom, então, para encerrar, vamos fazer um resumo do que nós vimos nesse curso do imposto de renda. Primeiramente, nós entendemos o conceito de tributo, quais são as suas espécies, para chegarmos ao imposto que é a categoria do imposto de renda. Nós vimos que ele é um tributo federal e nós vimos que ele vai ocorrer sempre que tiver uma renda ou um provento de qualquer natureza. Nós vimos que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica vai pagar a sua alíquota com base no que a lei determina para a base de cálculo, podendo efetuar algumas deduções a depender do tipo de regime que elas atuam. Em seguida, nós vimos também quais são os tipos de dedução e em seguida nós passamos para as limitações do imposto de renda. Nós vimos que o imposto de renda tem limites como princípios constitucionais tributários, regras de imunidade, de isenção e de não incidência. Depois nós vimos como funciona o imposto de renda nas operações decorrentes do capital, vimos que tem aí um privilégio, né? Vimos que temos regras diferenciadas que privilegiam o mercado e em seguida passamos para a análise da regressividade e nós vimos que o imposto de renda é um imposto
altamente regressivo, gerando como consequência desigualdade social. Além disso, nós vimos as regras de prescrição e decadência para o imposto de renda, nós vimos que isso depende muito da postura do contribuinte para identificar como funcionam os prazos. Vimos ainda que pode operar a prescrição intercorrente e, ao final, nós falamos sobre como funciona a fiscalização do imposto de renda. Nós vimos que existem algumas regras específicas para fiscalização, enfim, algumas vantagens e alguns benefícios que a fiscalização administrativa tem, como a permuta de informações, e fechamos com algumas curiosidades da legislação. Foi um prazer estar com vocês essa semana, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante. Fiquem com Deus e a gente se encontra. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.